tudo bem? Hoje vamos para a nossa segunda aula. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer pão de milho. E é uma receita super fácil, vai no liquidificador, depois a gente só faz com trigo branco para dar o ponto. E é um ótimo para venda, tá bom? Vamos lá então? O que você vai colocar é tudo no liquidificador. O que a gente vai utilizar? 3 ovos. A gente utiliza uma lata de milho, então a gente escorre a água, tá? E a gente vai colocar daí no liquidificador. E a mesma medidinha da lata, nós vamos utilizar uma lata de água e uma lata de leite. Pode misturar e também vai no liquidificador. Ai, 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 tanta coisa, será que vai dar, cabe tudo no liquidificador? E daí também vamos colocar meia lata de óleo, tá? Óleo da sua preferência. Vamos colocar uma lata de fubá, tá? Eu gosto bastante de utilizar o fino, mas se você tem o médio em casa também dá. Só que vai ficar um pouquinho mais firme a massa do nosso pão, tá bom? Vamos também utilizar 6 colheres de sopa de açúcar. Também vai no liquidificador. Viu que fácil a receita, meninas? E uma pitada de sal. Esse aqui vai render de 3 a 4 pães, depende do tamanho que você for fazer, tá bom? Ele dá em torno de 600 a 700 gramas. E o sal a gosto. Eu sempre gosto de colocar uma colher de sopa, tá bom? A única coisa que nós não vamos colocar no liquidificador vai ser o fermento. Sempre utilize 2 saquinhos, que é em torno de 10 gramas, então 20 gramas, ou 2 colheres de sopa bem cheia, tá bom? Vamos bater? Batemos, misturamos todos os ingredientes. Daí numa vasilha, numa bacia bem grande que você tem, nós vamos colocar daí todos esses ingredientes que foram batidos, tá? E agora nós vamos colocar as 20 gramas ou 2 colheres de sopa do nosso fermento, aquele fermento para pão mesmo, tá bom? O que eu gosto de fazer? A questão do trigo vai variar muito conforme o dia, tá? O calor. Mas vai em torno de 1 kg até o máximo 1,5 kg de farinha de trigo branco. Aqui, ó, então tá batido e o fermento. Eu vou colocar em torno de umas 4 xícaras de trigo, tá? Primeiro, 1, 2, 3, 4 xícaras de farinha de trigo. Agora vamos colocar 300 gramas de trigo integral. Você calcula sempre 100 gramas para cada pão, tá bom? E o que nós vamos fazer? Colocar uma pitada de sal, tá bom? Eu acabei não colocando, isso vai a gosto. Então o sal, a gente sempre coloca uma pitadinha. Como são 3 pão, ó, 1, 2, 3, tá bom? É pouco sal que a gente utiliza. E daí eu vou misturar. Ó que massa amarelinha, que massa bonita, né? Essa massa de pão de milho é uma delícia. Ó, mistura bem. Isso ajuda com que todos os ingredientes se misturem muito bem, sem a gente precisar colocar a mão. E o trigo branco vai ser até dar o ponto, tá bom? Ó, meninas, olha que massa maravilhosa. Ela é muito macia. E o ponto, a partir do momento que não esteja mais grudando na mão, ela tem que ficar nesse ponto, porque quanto mais macia ficar a massa, mais macio vai ficar o nosso pão. Então a gente vai fazer assim a abertura, super simples. Mais ou menos um retângulo, tá? A gente vai fazer. Como a massa é macia, então ela é fácil de trabalhar. Abrimos a nossa massa. Nós vamos pegar e fazer como se fosse um rocambole. Fechamos, apertamos nas laterais, modela bem. E a forma eu pré-untei com óleo e o fubá, o fino, tá bom? Daí a gente vai colocar aqui e vamos deixar
Vamos abrir a outra bem rapidinho para vocês verem como é super simples. Abriu a massa. Eu tenho essas formas individuais, mas você pode também colocar junto, tá? O peso dessa massa aqui tá em torno de 900 gramas, tá? Então é um pão grande, ele não é um pão pequeno. Vamos rolar, ó. E vai apertando. Ó, aqui grudou um pouquinho. Jogamos só um pouquinho de trigo, tá? Modelamos. Aperta nas laterais. E já colocamos. Vamos deixar agora por em torno de 30 a 40 minutos para eles crescerem a massa, tá bom? Até! Continuando nossa aula, meninas, vejam como que ficou o nosso pão de milho. Então, o pão de milho, ele ficou o peso entre 900 a 1 kg. Então, o preço que eu posso sugerir para vocês venderem é o valor de R$10. Agora, vamos para o nosso pão integral. O pão integral, eu vou utilizar assim, eu vou colocar todos os ingredientes, vocês vão ver que é super simples de fazer, tá bom? Vão 3 ovos. Se você for fazer 4 pães, você vai sempre acrescentar sempre 10 gramas ou um ovo a mais em tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu vou explicando pra vocês. Então, ó, 3 ovos, aqui vai dar 3 pão integral, tá? Aqui tem 30 gramas de chia, então são 10 gramas por pão. Coloca tudo ali, tá? gramas de linhaça dourada. 10 gramas então por pão. 30 gramas de linhaça preta. Se eu fazer 5 pães, desse vai ser 50 gramas, tá bom? Aqui nós temos 30 gramas de fermento para pão. Então é 10 gramas, é um sachê daquele por pão. Então aqui tem 30 gramas de fermento, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês 50 gramas de pepita de girassol, porque ele rende bastante, tá bom? O que eu gosto sempre de utilizar no pão é o centeio. Aqui eu coloquei em torno de 50 gramas. A gente não coloca muito, porque a massa daí fica muito pesada, tá bom? Então, para 3 pães, dá em torno de... Aqui tem 50 a 60 gramas. Então, 20 gramas por pão, tá bom? Os líquidos, aqui tem 500 ml, eu coloquei 250 de água e 250 de leite, porque o leite vai deixar bem macio o pão, tá bom? De óleo, foi colocado 200 ml, eu não gosto muito de utilizar óleo, porém o óleo deixa a massa macia. Então, se calcula mais ou menos uns 100 ml por pão, então aqui teria que ter 300. Mas como você vai fazer bastante massa, então você pode colocar só 200 gramas somente, tá bom? O trigo integral, eu estou utilizando 200 gramas, tá bom? E o branco nós vamos utilizar até atingir o ponto da massa. Vamos colocar 200 gramas de açúcar. Eu gosto muito de utilizar o açúcar mascavo, tá bom? E ele dá uma coloração no pão integral muito bonita, tá bom, meninas? Agora nós vamos misturar todos os ingredientes. Olha que bonita. E vamos utilizar agora o trigo branco somente para dar o ponto na massa. Vai em torno de 1 kg mais ou menos o trigo branco. Se você quiser utilizar somente o integral, ele vai ficar a massa muito pesada. E para aqueles que têm intolerância ao glúten, vocês têm que usar outros tipos de farinha, como farinha de amêndoas, farinha de coco ou até mesmo farinha de arroz, tá bom? Aqui eu coloquei em média umas 3 xícaras. Eu gosto sempre de mexer para não sujar a mão. Quando estiver quase do ponto que eu não consigo mais mexer com a colher, daí que eu viro a massa na bancada e amasso. É bom você sovar, chama o maridão, chama quem tem força aí no braço, pra tá sovando a massa durante uns 15 a 20 minutos. Isso vai dar mais maciez ainda na massa, tá bom?
Olha como que tá o ponto aqui, já estou quase não conseguindo virar, né? Ó, mexer com a colher. Tá vendo? Daí que eu vou jogar essa massa na bancada. A gente retira, coloca um pouquinho mais de trigo aqui para retirar o excesso, né? Que tem no pote. E eu já mostro pra vocês aí qual que vai ser o ponto da massa, tá bom? Meninas, então veja o ponto da massa. Ó que maciez da massa, ó. Não grudando da mão, tá ótimo. Aqui mais ou menos vai dar uns 3 quilos. Eu não pesei, deixa eu pesar. Deu 3,20 kg, viu? Então podemos fazer 3 pães, tá bom? Eu tenho esse daqui que facilita bastante para recortar. Se você não tem, você pode utilizar a faca, tá? Como você achar mais fácil. Então a gente vai fazer 3 bolinhas, 1 quilo. Aqui deu um pouquinho mais. Vamos fazer lá. Vamos juntar essa daqui e vai dar as 3. Eu quero só mostrar pra vocês. Pegar um pouquinho desse e um pouquinho desse. Deu 1 quilo, bem certinho, 1,8 kg. Aqui deu um pouco menos. Deixa eu ver quanto que deu esse daqui. Aí, meninas, então é o seguinte, essa massa, como ela é macia, a gente vai fazer a abertura, tá bom? Ó, parecido com o formato que a gente fez do broa de milho. Eu gosto sempre de abrir ele polvilhando aqui, ó. Mas veja que massa boa que nem gruda, né? Mas é sempre bom dar uma polvilhada. Só vou pegar um pouquinho de trigo. A bancada. E vamos daí um formato mais ou menos de um retângulo, tá? Abrimos a massa e já fazemos o rocambole, ó. Você vai apertando, tá? Vai apertando. Depois só modela as pontas. E a forma, o que eu coloquei? Eu coloquei um pouco de chia, o gergelim, coloquei também as pepitas de girassol, tá? E as linhaças e untei com óleo. Então na hora que ele assar, ele vai ficar tudo essas sementinhas grudadas, tá bom? Só colocar na forma e durante 30 a 40 minutos nós vamos esperar daí ele crescer e vamos assar até dourar. Então logo depois a gente já retorna.